Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa última videoaula da primeira unidade, em que nós vamos discutir os exercícios resolvidos do módulo 1. Então lá vocês podem ver que tem alguns exercícios resolvidos e que, apesar de estar resolvido no módulo, eu achei interessante fazer uma videoaula para discutir melhor eles. Talvez não fique muito claro da maneira que está escrito. Tá certo? Então é uma maneira de até ajudar vocês a tentar resolver a lista de exercícios que está lá no final do módulo 1. São apenas 5 exercícios. Qualquer coisa a gente pode tentar fazer videoaulas para resolver mais exercícios, tá certo? Mas vamos começar por esses aqui, que são os mesmos exercícios que estão lá no módulo. Muito bem. O primeiro exercício, ele diz o seguinte, primeiro exemplo, né? Alice decide fazer uma viagem pelo espaço, passa pela Terra com uma velocidade relativa de 0,9990 c. Então isso aqui, ó, a velocidade dela é esse valor multiplicado pela velocidade da luz. Então é muito comum em relatividade a gente escrever velocidades assim em função do c, porque como a gente sabe, as velocidades têm que ser próximas à velocidade da luz. Então não é muito legal ficar carregando muito número. Vocês sabem que a velocidade da luz é 3 vezes 10 à oitava. Então, em vez de ficar carregando aquele monte de número, a gente escreve assim, como múltiplo da velocidade da luz, certo? Então, a velocidade da espaçonave de Alice é de 99,9% a velocidade da luz. Depois de viajar durante 6 horas, que é o tempo de Alice, então vamos lembrar do exemplo lá do trem, né, que eu falei na videoaula. Quem mediu esse tempo de 6 horas foi Alice, dentro da nave dela. Então isso aqui é o tempo dela. Se vocês lembrarem, se você faz a medida dentro de um referencial que está em repouso em relação ao evento, então isso aqui é o tempo próprio. Tá certo? Ele é o tempo próprio de Alice. Bom, então depois dessa viagem, ele para numa estação, faz meia volta e se dirige para a Terra com a mesma velocidade relativa. Então ela vai e volta com essa mesma velocidade relativa em relação à Terra. A viagem de volta também leva 6 horas, no tempo de Alice. Quanto tempo Bob, que estava na Terra, esperou para o retorno de Alice? Despreze os efeitos de aceleração, claro, porque se parou, né, tem que lembrar. Se a nave parou é porque ela freou a desaceleração. Então a gente vai desconsiderar tudo isso, né, porque a gente está trabalhando com relatividade restrita, que ela não considera efeitos de aceleração no referencial. Então, a princípio, a ideia é, nós temos uma viagem que durou 12 horas no tempo próprio, e qual é o tempo medido por Bob no referencial da Terra. Então, calculando o tempo medido por Bob, como eu falei, a gente vai usar a expressão aqui do tempo, né, da dilatação do tempo. ΔT' é o tempo próprio e ΔT é o tempo relativo. Aqui seria o próprio tempo de Bob, como eu falei, o tempo próprio é o tempo que Alice mede. Então está aqui, ó, substituindo ΔT' por 6 horas. A velocidade do referencial em que foi feita a medida, que foi o referencial de Alice. E a velocidade de Alice é justamente 0,999 c, está aqui. Isso aqui, gente, é só uma dica para vocês. Muita gente errava quando dei aula de física moderna nas outras vezes. Esquecia do C. A velocidade não é 0,999, é 0,999 vezes C. Então o pessoal esquece de botar o C aqui. Resultado, aparece um C aqui na expressão que não existe. Porque esse C daqui de cima corta com o C de baixo. Então acaba ficando só o 0,999 ao quadrado. E o pessoal esquecia desse C, o resultado ficava tudo errado. Então não esqueçam disso, é um erro besta, né? É um erro de falta de atenção, na verdade. Então cancela esse C com esse C, isso aqui eleva ao quadrado, fica 1 menos esse termo ao quadrado, tira a raiz quadrada. E aí o fator de Lorentz todo fica 22,37 multiplicado por 6 horas, isso dá 134,22 horas. É o tempo de ida. Como o tempo total é 2 vezes isso, então dá 268 horas. Esse ponto eu desmembrei essas horas aqui só para a gente ter uma noção de tempo melhor. Então isso aqui dá 11 dias, 5 horas e 29 minutos
e 45,6 segundos. 11 dias, olha que coisa estranha, né? Então, Bob fez a medida no tempo dele, ele passou 11 dias medindo. Olha só, enquanto que a Alice durou 6 horas. Para a Alice durou 12 horas. É uma coisa estranha, né? Mas você pensa assim, poxa, então quer dizer que Bob envelheceu 11 dias e meio e a Alice envelheceu 12 horas? De certa forma sim, mas isso só existe, essa dilatação do tempo só existe porque a informação, quando chega a Bob, ela chega com certo atraso, porque a velocidade da luz não é infinita. Tá entendendo? É uma questão de correção devido à velocidade da luz ser finita, né? Tem um valor finito, então demora para poder chegar em Bob. E quando o Bob faz a medida, tem esse atraso por conta da velocidade da luz. Então, quando a Alice para, por exemplo, vamos parar para comparar o meu relógio com o de Alice. Então, quando a Alice para comparar o relógio dela com o de Bob, essa velocidade relativa aqui, ela não existe mais. No momento que essa velocidade relativa não existe mais, então passa a não existir mais o problema do atraso da informação devido à velocidade da luz. As coisas começam a se comportar pela mecânica clássica e não existe mais essa diferença de tempo. Então essa diferença de tempo só existe quando os objetos estão em velocidades relativamente altas. Quando eles param para comparar, por exemplo, isso não existe mais, tá certo? Não existe uma mudança biológica nas pessoas por conta da velocidade. É só uma correção, isso é uma correção de medida por causa da limitação da informação, tá certo? Existe muita fantasia em torno da relatividade. Muita gente que não sabe o que está falando e inventa coisas. Então tome bastante cuidado com essas coisas que você vê na internet, você vê na televisão, sobre relatividade. A relatividade é uma correção de leitura, é uma correção de medidas. Não existe mudança na biologia de ninguém por causa disso. Tá certo? Vamos lá. Exemplo 2. Com relação ao exemplo 1, suponha que a espaçonave de Alice possua um comprimento próprio de 200 metros. Qual será o valor dessa medida realizada por Bob? Então é a mesma ideia anterior, né, com aquela mesma velocidade relativa, só que quem vai fazer a medida agora é Bob. Como a Alice ela está em repouso em relação à própria nave, então a medida de comprimento que ela faz da nave dela é um comprimento próprio. Então essa ideia de comprimento próprio e tempo próprio tem a ver com isso. Se o referencial que você faz a medida estiver em repouso em relação ao objeto que você está medindo, então o comprimento que você mede ali é o comprimento próprio, certo? E aí quem tiver no referencial em movimento é que mede o comprimento relativo. E aí nós vamos usar a expressão que a gente conhece entre comprimento próprio e comprimento relativo, né? A ideia é a mesma, ver a velocidade da luz, ver a velocidade do referencial, que está aqui, não esquecer do C, corta C com C, então esse aqui vai ficar ao quadrado, 1 menos esse termo ao quadrado, vezes 200. Então quando ele faz a medida do referencial dele, Bob vai ver uma nave de 8,9 metros, uma nave bem mais curta. Lembrando, não é porque a velocidade espreme a nave fica menor, contrai, fica mais densa. Não tem nada a ver, isso é como se fosse uma ilusão, né? Porque é uma ilusão gerada pela limitação da velocidade da luz. Não é que aconteceu isso, mas se fosse possível acontecer, né? Isso de fato, ninguém fica olhando para a nave andando à velocidade da luz. Mas se fosse possível, de fato Bob viria uma nave pequena. Só que a nave não é pequena, é uma ilusão gerada por conta da limitação da velocidade da luz. É como você observar um objeto por uma lente de aumento ou de redução, né? Que é no caso aqui nosso. O objeto não reduziu. Se você pega uma lente de aumento e olha, né? Você olha pela lente de aumento, você vê um objeto maior. Não quer dizer que o objeto ficou grande. É uma ilusão gerada pela curvatura da luz quando passa por uma lente. A mesma coisa é a relatividade. Essa limitação da velocidade da luz gera essa impressão. E se você não tomar cuidado, você vai acreditar que aqui de fato o valor é esse. Por isso que existem essas definições de próprio e tempo relativo. O cara que está aqui realmente viu uma nave a 8,9 metros. Só que ele tem que saber que esse comprimento não é o comprimento real, é um comprimento relativo.
ele precisa fazer o cálculo para saber qual é o comprimento real da nave. Tá certo? Então, é um exemplo bem simples, só para ilustrar a ideia para vocês. Próximo exemplo, a partícula elementar conhecida como K ou mais tem um tempo médio de vida de 0,1237 milissegundos quando está em repouso. Então, esse aqui é o tempo de vida próprio, é o tempo próprio, porque foi medido em um referencial em que a partícula estava em repouso. Isto é, quando o tempo de vida é medido no referencial do K, é o que eu acabei de falar, tá? Se o K+ tem uma velocidade de 0,99c em relação ao referencial do laboratório quando é produzido, então imagina você está num laboratório que produz um K+ desse aí, e quando ele é produzido, ele já é produzido em alta velocidade. Então o cara que vai medir o tempo de vida do K, ele vai observar um K em movimento. Então o tempo que ele vai medir do K não é o tempo próprio, porque ele não está em repouso em relação ao K, ele não está em cima do K, tá certo? Então vamos lá, que distância percorre nesse referencial durante seu tempo médio de vida, de acordo com a física clássica e de acordo com a teoria da relatividade? Então vamos pensar um pouco. Eu tenho um K+ que é produzido, né, a uma certa velocidade, no caso aqui 0,99c, e ele tem um tempo de vida de 0,1237 milissegundos, tá certo? Tempo de vida quer dizer o quê? Ele é produzido, depois desse tempo ele morre. Como ele tem essa velocidade, eu posso calcular a distância percorrida durante esse intervalo de tempo aqui. E aí eu teria a distância que ele percorre, né, sem levar em consideração a correção relativística, que seria a distância percorrida pela física clássica. Não existe correção relativística. Mas como a gente está com um referencial em alta velocidade, a gente precisa fazer essa correção relativística. Porque o cara que mede no laboratório, ele vai medir um tempo muito maior do que ele é de fato, né? Porque o tempo ele dilata. Então essa distância percorrida ele precisa ser corrigida. Então vamos ver como é que faz a conta. Como eu falei, na mecânica clássica, né, pela própria cinemática clássica, distância é velocidade vezes tempo. Então, sem fazer correções relativísticas, porque esse aqui não é o tempo que vai ser lido no laboratório, como eu falei. O tempo que vai ser medido no laboratório vai ser diferente desse. Mas, considerando que não existe essa mudança, essa dilatação do tempo, então a distância que ele percorre é 36,7 metros, certo? Só que, lembrando, no laboratório os cientistas não vão ver essa distância, porque eles não estão medindo o K no referencial do K. Eles estão medindo em um referencial diferente, que tem uma velocidade relativa em relação ao K, que a conta é essa aqui. Então, primeiro eu tenho que calcular qual é o tempo que os cientistas vão medir, através da expressão aqui, ó, da dilatação do tempo. Então, substituo ΔT0 pelo tempo próprio, coloco a velocidade do referencial aqui embaixo, corto C com C. Então, o tempo que os cientistas vão encontrar é de 8,769 vezes 10 a menos 7 segundos. Isso aqui está em segundos já, certo? E aí, bom, esse é o tempo que eles vão medir. Então, se esse é o tempo que eles vão medir, então vamos fazer a conta da distância percorrida usando o tempo que os cientistas vão verificar. Então, aqui está a velocidade, né, 0,99 vezes a velocidade da luz, isso está aqui. Então, na hora de fazer a conta, gente, tem que substituir, hein? É 0,99 vezes C, e C tem que mudar pelo valor da velocidade da luz, para encontrar a resposta em metros por segundo. E aí multiplica pelo tempo em segundos, e aí a gente vai ver uma distância de 260 metros. Então, os cientistas, quando eles fazem a medida da distância percorrida pelo K, eles encontram 260 metros percorridos. Essa distância, ela reproduz o real? Não. Por causa da relatividade, ele tem que fazer a correção para saber qual é o tempo próprio do K. Aqui a gente fez a conta aqui no sentido contrário, né? Mas quando você vai medir no laboratório, você mede o tempo relativo e através das correções relativísticas, você tem que fazer a conta para encontrar o tempo próprio de vida do K+, certo? Então, para isso que serve a relatividade. É uma correção de medidas.
Vamos para o quarto exemplo do módulo. Foi dito anteriormente que C é a velocidade limite para qualquer coisa no universo, né? Seja qual for o referencial. Para testar essa afirmativa, vamos supor que duas espaçonaves A e B viajem em sentidos opostos, uma ao encontro da outra, ao longo do eixo x, com velocidade 0,6 e 0,8 respectivamente em relação ao referencial O, situado no planeta Terra. Qual deve ser a velocidade com que a nave A observa a nave B se aproximar? Veja bem, se você não considerar correções relativísticas, se a gente considerar somente as transformações de Galileu, quando eu tenho encontro de móveis, de dois objetos se encontrando, a velocidade relativa de um em relação ao outro é só somar as velocidades, não é verdade? Se você tem um carro se aproximando de você, né? Você está ali a 50 km por hora, e vê um carro se aproximando de você a 80, você vai ver aquele carro se aproximar a 130 km por hora. É somar, soma direta. Então, se eu somar 0,6 com 0,8c, isso aqui vai dar 1,4c, né? 1,4c, ou seja, vai ser 140% a velocidade da luz. Vai ser maior, 40% a mais do que a velocidade da luz. E a gente viu nas videoaulas anteriores que nada pode ser maior do que c, independente do referencial. Quer dizer, será que a correção relativística ela resolve essa bronca aqui? Não é verdade? Será que ela resolve isso? Será que ela está de acordo com essa afirmativa? É o que nós vamos testar aqui agora, né? Qual deve ser a velocidade com que a nave A observa a nave B se aproximar? Então nós temos que usar as correções relativísticas, porque por cinemática básica clássica não resolve. Aqui é uma ilustração para mostrar para vocês como é que isso é feito, né? O O é o referencial da Terra. Então no referencial da Terra a gente viu a nave viajar a velocidade VA, que vale 0,6c, e a velocidade VB, que vale 0,8c. E eles estão se encontrando, então estão em sentidos contrários. Certo? Eu estou querendo fazer o seguinte, aqui a questão pede. Ela quer que seja medida a velocidade VB, só que no referencial de A. Vamos prestar bastante atenção, porque isso é uma das coisas que mais complica em relatividade, essa mudança de referencial. Nós estamos em O, por isso que eu botei de preto aqui. Ó. Em O, eu enxergo VA e VB, certo? VA sendo positivo, porque está no mesmo sentido, ó, do eixo X, e VB sendo negativo, porque está em sentido contrário do eixo X. Agora, o que eu quero? Eu quero medir VB no referencial da nave A, que é o referencial O', certo? Medir essa velocidade de VB é encontrar a velocidade de U'. Eu vou botar aqui a expressão. A expressão é essa aqui. Ela mede o seguinte. U' é a velocidade do que você quer medir no referencial em movimento. Não? Tudo que tiver linha, na verdade, se refere a esse referencial em movimento, referencial novo, digamos assim. Certo? Esse termo referencial em movimento não é muito certo. Mas é mais fácil de entender, né? Então, esse referencial linha é o linha. O U é a velocidade do objeto que você quer medir. Então, todo U aqui, ó, esses dois U's aqui, ó, tá vendo? Sempre que você vê o U, significa a velocidade do que você está medindo. O que é que eu estou medindo? A velocidade da nave B. Então, U e U são velocidades da nave B. Só que U' é a velocidade da nave B em relação a O', e U é a velocidade da nave B em relação a O. Certo? A única diferença entre o linha e o sem linha é os referenciais. Então, o que eu quero medir? A velocidade da nave B, o linha, em relação ao referencial O', que é esse aqui em movimento. Então, a expressão é essa. Ele vai dizer o seguinte, essa velocidade é igual à velocidade da nave B em relação ao referencial fixo, O, menos, quem é V? V é a velocidade do novo referencial. Quem é o novo referencial? É a nave A. Qual é a velocidade da nave A em relação ao referencial fixo? É 0,6c. Então está aqui, positivo, né? Porque está no mesmo sentido. Bom, então embaixo é a mesma coisa, 1 menos V vezes U. Então, basicamente, a maior dificuldade nessas questões de mudança de referencial para cálculo de velocidade é você saber interpretar essas variáveis aqui.
certo? Repetindo, U é sempre o valor do que você está medindo. O que for linha é em relação ao referencial novo, e o que não for linha é em relação ao referencial fixo, referencial da Terra. E V é a velocidade do novo referencial, que aí normalmente vai ser uma nave que você está querendo sair para outra nave e tal. Beleza. Aqui estão os valores, como eu tinha dito, né? U é a velocidade da nave B em relação ao referencial fixo. No caso, como ele é contrário à direção X, ele vale menos 0,8c, que está dito na questão. E a velocidade V é a velocidade do novo referencial, que é a nave A, que é 0,6c. Então, vou substituir esses valores nessa expressão, está aqui, fica menos aqui por causa do U, né? Menos com menos dá mais. Tarará, faz a conta toda e eu encontro menos 0,9459c. Olha que legal. Então, muito longe do 1,4. Ele chega muito perto de C, mas ele nunca atinge C. Ele vale 94,59% da velocidade da luz. E notem que ele é negativo, ou seja, essa velocidade linha é contrário à direção do referencial O'. Então está totalmente de acordo com o desenho que a gente fez aqui. Se isso aqui fosse positivo, significava que, observando de O' você viria a nave se afastar, né? E no sentido contrário. E justamente é mais uma informação que diz que nosso cálculo está correto. Se ele está se encontrando, isso aqui tem que dar negativo mesmo. Tá certo, gente? Então vejam que a relatividade está totalmente de acordo com toda a discussão que a gente fez até agora. Espero ter ficado claro esse tipo de exercício, que ele é muito comum em relatividade. Vamos para o último exercício, o último exemplo. Esse aqui é bem simples, né? Para um elétron com 2,53 mega elétron-volt de energia cinética, qual será a sua energia total? Então ele dá a energia cinética aqui, lembrando que a energia, se não tiver energia potencial associada, a energia mecânica total vai ser a energia cinética mais a energia de repouso. Então vamos calcular a energia de repouso, que é mc ao quadrado. A massa tem que pegar essa informação lá nas tabelas de constantes do Halley, na internet tem também. A massa está aqui, a velocidade está aqui ao quadrado, lembrando que a velocidade da luz é ao quadrado. Então faz essa conta toda, encontra-se 8,187 vezes 10 a menos 14 joules, que convertido para elétron-volt, lembrando que elétron-volt é uma unidade de energia, certo? Mega elétron-volts é 10 a sexta elétron-volts. Né? M é um mega, é um múltiplo, né? Então é 10 a sexta elétron-volts. Um elétron-volt é a energia de um elétron colocado em uma diferença em um potencial de 1 volt de potencial elétrico. Então isso significa 1 elétron-volt. Então isso é uma unidade de energia também, muito usada para energia de partículas, né? Que você vê que o valor é muito pequeno, né? Você tem, em vez de ficar carregando esse 10 a menos 14 aqui, é mais conveniente trabalhar com elétron-volts, mega elétron-volts. Então basta pegar o fator de conversão nos livros, aí no livro do Halley, que vocês vão ver a conversão. Então a energia de repouso é 0,511 mega elétron-volts. E substituindo, a energia total vai ser a soma dos 2,53 mais 0,511, isso dá 3,04 mega elétron-volts, certo? Então tá aí, são 5 exemplos, são bem simples, né? Na verdade não tem nada de muito complicado nesse curso de relatividade, né? Um curso introdutório, relatividade restrita, só para vocês terem a noção do que é a relatividade, lembrando que existem cursos avançados de relatividade, se vocês estiverem interessados, né? Então, espero ter ajudado e até a próxima. Fui.